Então, bom dia, gente. Como a professora falou, meu nome é Gessiane e eu vou ministrar o assunto sobre fisiologia óssea para vocês, tá? Apesar da conexão, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem parar, vocês podem mandar até no chat aqui para o professor ver, né? Vou ver. Mandar uma pergunta. Ou se quiser que eu repita também a parte da explicação, aí vocês podem ficar à vontade. E bora começar a nossa aula. Bom, o que a gente vai estudar hoje e terminar muito provavelmente só sábado? A gente vai estudar duas partes da fisiologia óssea. Hoje a gente vai estudar a parte mais estrutural da formação do osso, componentes que vão formar o osso, das funções. E aí no sábado a gente vê uma segunda parte muito importante que é desempenhada pelos ossos, que é principalmente relacionada ao metabolismo do cálcio e do fosfato. E vocês tendo conhecimento de hoje que a gente vai passar aqui para vocês vão compreender melhor como que se dá essas funções posteriormente. Então, hoje, o que a gente vai estudar? As características gerais dos ossos, os tipos celulares, a composição óssea, que é a parte 1, né? Desenvolvimento e crescimento ósseo, calcificação e remodelagem e reparo ósseo. Bom, então, a parte 1, como eu falei, a gente vai ver as características gerais do tecido ósseo. Os ossos eles têm diversas funções, né? Então, as principais funções relacionadas a essa estrutura dentro do organismo é que ele é o constituinte principal do esqueleto, né? Então, o esqueleto ele é composto principalmente por ossos, músculos, tendões, ligamentos. E aqui a gente tem os ossos como constituinte principal. Por quê? São eles que vão desempenhar o papel de suporte do corpo, né? Então, são os ossos que eles dão essa sustentação para o organismo se manter em pé, para esses animais que são os chamados vertebrados. Eles possibilitam também a locomoção dos animais. Então, os ossos, juntamente, como a gente já falou, com os músculos e tendões, ligamentos, eles possibilitam que os animais possam se locomover, né? Andar, correr, desempenhar atividades normalmente. Além disso, os ossos eles oferecem também a proteção para o organismo, né, para todo esse sistema. Então, aquela proteção contra os choques mecânicos, principalmente, né? Você vê lá atropelamento, ou então quando a gente cai, ou qualquer outro tipo de trauma, os ossos, eles fazem essa proteção do que, principalmente? Vocês lembram? Os ossos, eles estão lá para proteger, principalmente, os órgãos vitais, né? Por exemplo, o coração, o cérebro. Então, se não fosse os ossos, o organismo, ele estaria muito mais susceptível a sofrer qualquer tipo de dano. Então, com esse conjunto de órgãos que são os ossos, eles estão protegendo lá, principalmente esses órgãos cavitários, como o coração, né, o cérebro e a medula espinhal também, né? Então, eles fazem essa parte de proteção. Além disso, como função, ele aloja e protege a medula óssea, né, participando na formação das células sanguíneas, que é chamado de hematopoiese. E, por último, não menos importante, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, ele armazena cálcio e fósforo. Então, 99% do cálcio está contido nos ossos. A gente fala ossos e dentes, né? Mas é tudo osso do mesmo jeito. E o fosfato, aproximadamente 85%, está inserido nos ossos. Então, a gente vê a importância que essa estrutura tem dentro do organismo. Falando no aspecto macroscópico, os ossos eles são classificados, esse conjunto, né, em dois tipos principais. Os ossos que compõem o esqueleto axial e aqueles que compõem o esqueleto apendicular. O esqueleto axial, vocês podem ver aqui nessa figura, pintado em amarelo, ele é principalmente composto por crânio, coluna e o tórax, né? Então, aqueles ossos que compõem essa parte principalmente. Agora, o esqueleto apendicular, a gente pode ver aqui em azul, ele é composto pelos membros anteriores e posteriores, para aqueles animais quadrúpedes, e superiores e inferiores, para aqueles animais que são bípedes, por exemplo, seres humanos. Então, está aqui em azul. E ainda tem um outro tipo de conjunto de ossos, que é o esqueleto visceral. Vocês podem ver aqui em verdinho, que são particularidades de algumas espécies, por exemplo, o osso peniano ou mesmo o ióide, né? Podem ver aqui na figura. Então, essa divisão, essa classificação macroscópica, nós temos nesses dois principais, e em alguns animais tem essa terceira classificação, que é o esqueleto visceral. Bom, quando a gente pega um osso longo, por exemplo, a gente pega o fêmur, ou a tíbia, a fíbula, ou mesmo o húmero, que você já viram lá na anatomia, esses ossos eles vão ser divididos também numa classificação macroscópica em umas 4 ou 5 partes principais, né? As partes mais, para as superfícies, elas são as epífises, né? Se a epífise, a epífise mais cranial é a epífise proximal, e aquela mais distal, a epífise distal. Esse osso, que é o bem no centro, é chamado de diáfise, você já deve ter visto lá na anatomia também. E essa divisão, essa proximidade entre a epífise e a diáfise é chamada de metáfise, né? Lá onde tem aquela linha de crescimento que a gente vai ver. Então, só mais uma divisão aqui principal de um osso longo, por exemplo. Eles também são divididos quanto ao tipo de tecido, né? Quando o osso se forma, ele se forma em
duas partes principais, que é o osso compacto e o osso esponjoso. Eles têm algumas diferenças, que a gente vai ver aqui, a gente pode observar nessa figura. O osso esponjoso, né, ou osso trabecular, é aquela parte do osso que ela tem mais espaços entre as células. Então, vocês podem ver aqui, nessa figura aqui, está em preto e branco, né? Assim como essa figura que está aqui à nossa esquerda, que a gente tem esses dois tipos de tecido ósseo. E aqui a gente pode observar um osso compacto, ou seja, um osso mais denso, né? Geralmente é a parte mais externa do osso, fundando aqui o osso trabecular. Então, é só essa diferença aqui entre a aproximação que as células têm entre si. Podem ver aqui nessa figura também, figura aqui mais abaixo. Bom, gente, se a gente pegar um osso, por exemplo, e fizer um corte transversal nele, que é como se eu fosse fazer um corte numa cebola, né? A gente tem aqui essa parte do osso que também tem várias divisões. Então, só que é mais uma explicação geral de como o osso ele é constituído para que a gente possa entrar mais a fundo como ele vai ser formado. Tá? Então, ainda falando um pouquinho de osso compacto e osso esponjoso, a gente tem algumas partes dos ossos que elas são fundamentais no que diz respeito, por exemplo, à nutrição e à inervação. Então, a gente tem aqui um osso. Se a gente pegasse só um cilindro desse, o osso é composto por vários cilindros. Se vocês forem fazer, por exemplo, uma lâmina de histologia, vocês vão perceber nessa lâmina como que esse osso está dividido. Então, esse osso, quando é um osso maduro, já um osso adulto, né? Ele é dividido, ele é formado por várias lamelas, que são esse círculo aqui, esse cilindro, né? E dentro delas, a gente pode perceber, tem vasos, que tem nervos, né? Tem vários tipos de células também. Quando a gente pega esse osso e faz esse corte, a gente pode observar alguns canais ou canalículos dentro dele. Os canais que eles são verticais, vocês podem ver aqui na seta, canais verticais, eles são chamados de canais de Haver. E os canais transversais ou oblíquos são chamados de canais de Volk. Para que a gente precisa desse tipo de divisão, desse tipo de canal dentro do osso? Porque o osso é um tecido vivo, né? Então ele precisa desse tipo de divisão, desse tipo de ramificação dentro, para que os nutrientes eles possam chegar a todas as partes desses ossos e também para que ele possa receber os estímulos externos, ele possa ter essa comunicação entre o lado interno do osso e o lado externo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, quando a gente tem esses canais, eles conseguem passar desde a superfície até o interior do osso. Então, lá dentro desses canais vão percorrer vasos, nervos, levando, então, aqueles estímulos de sensibilidade, né? Por exemplo, dor, e também os vasos que vão nutrir, veias e artérias que vão nutrir e que vão drenar dentro desse tecido. Aqui a gente tem também uma parte que é a mais externa, que é chamada de periósteo. Para que serve o periósteo? Então, o periósteo é a parte mais externa do osso, onde vai ter contido principalmente a inervação. Então, é lá que vem a sensibilidade à dor que a gente sente, por exemplo, o animal, quando tem algum tipo de fratura. Aqueles nervos que estão presentes no periósteo, eles vão fazer essa comunicação e vão enviar esse sinal para esse tecido como um todo e para o organismo também. Então, aqui, ó, o que seria cada um desses componentes? Eu coloquei aqui esse resumo do que seria esse componente, para que vocês não se percam depois. Então, os canais de Haver, como eu já falei para vocês, estão localizados no centro, né, desse sistema de Haver, que se a gente for pegar uma parte específica do osso. É revestido por endósteo, a gente já vai ver o que é, e contém os vasos e nervos. O sistema de Haver, ou também ósteo, nada mais é do que uma parte maior do osso, que a gente pega, por exemplo, esse cilindro aqui. Então, é um cilindro ósseo, que é formado de 4 a 20 lamelas concêntricas, como se fossem aqueles anéis de cebola, né? A gente pode perceber aqui. É só também mais uma divisão anatômica para vocês conhecerem as principais partes dos ossos. O que seriam os canais de Volkmann? Como eu já falei, são aqueles canais transversais ou oblíquos que fazem essa comunicação. Então, imagina, por exemplo, que os canais de Haver, eles são paralelos, né? Então, como que eles vão se comunicar? Eles não conseguiriam se comunicar, a não ser que tivesse um outro canal passando entre eles, que são os canais de Volkmann. Então, são esses canais que comunicam os canais de Haver com a cavidade medular, que é a parte mais interna, né, onde a gente pode ver aqui as trabéculas, e com a superfície externa. Então, como falei para vocês, é aquela comunicação interna e externa entre os ambientes onde o osso está inserido. Tá? E ele não apresenta lamelas concêntricas, porque isso é mais próprio daqueles canais de Haver, tá? Não de Volkmann. Mas por exemplo, o que a gente imagina, né? Se não tivesse esses canais, é como o osso, ele é duro, né? Ele é denso, como a gente já viu. Ele tem pouca flexibilidade. Então, seria como se fosse um grande concreto onde não pudesse entrar uma água. Ele fosse impermeável, né? Com esses canais, é como se a gente fizesse como se fosse uma encanação mesmo, por onde a água passaria. Nesse caso,
São os vasos levando sangue para nutrir, né, levar nutrientes para esse tecido que é denso por natureza. A gente já vai ver por que ele é um tecido denso. Aí, como a gente falou, né, como ele apesar de ser um tecido denso, muito duro, né, sólido, ele é um tecido vivo. Então, todo tecido vivo, ele precisa de nutrientes para continuar se desenvolvendo, crescendo e para que esse osso não morra. Então, aqui a gente vê, por exemplo, se a gente fizer uma análise só dos vasos, a gente consegue ver o quão ramificado, né, e o quão irrigado é esse tecido. Então, a gente pode ver aqui que tem diversas artérias, arteríolas, os vasos maiores e vasos menores, para levar nutrientes. Inclusive, vocês já devem ter visto lá que tem o canal nutrício, né? Aquele suco onde passa aqui a artéria chamada de artéria nutrícia. É justamente aquela artéria que vai nutrir a medula desde a parede, né? Junto com as outras artériazinhas periosteais. Eu lembro que o periósteo é aquela parte mais superficial, mais externa do osso, né? Então, vejam como as artérias vão se ramificando para atingir as menores partes possíveis desse tecido. As artérias articulares, elas vão nutrir a epífise, né, do osso e também a medula óssea do osso esponjoso. Então, a gente pode ver aqui nessa outra figura do lado direito que esses vasos eles têm diversas ramificações que vão passar naqueles canais. Os canais de Havers, que são os canais paralelos aqui, os canais verticais, e os de Volkmann, né, como a gente viu aqui. Então, tudo isso para que o osso ele consiga os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e para a sua manutenção também. Vejam que aqui em cima, que é a parte articular que a gente vai ver, ele não tem vaso, né? Então, ele não recebe esse tipo de irrigação. As células lá, elas vão compartilhar os nutrientes mais por difusão, como vocês já viram também lá nas primeiras aulas com o professor. Então, aqui não tem artéria chegando para nutrir. Elas recebem os nutrientes e vão fundindo entre umas e as outras. Bom, então a gente falou antes do periósteo e do endósteo, e agora a gente vai ver mais um pouquinho a fundo o que seriam esses tipos de tecido de revestimento. Periósteo e endósteo, eles são membranas que são de natureza conjuntiva, né? Vocês já viram os tipos de tecido, tem um tecido conjuntivo. Eles vão revestir superfícies interna e endósteo, né? Então, de dentro, e externa, periósteo, que é fora da periferia do osso. Quais seriam as funções desse tipo de tecido de revestimento aqui nos ossos? É para nutrir a inervação também e a osteogênese, que é uma outra parte que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, essas três funções principais. Imagina que esse tecido ele precisa de alimento, né? Então, essas membranas finas que tem no osso, eles vão servir principalmente para isso. Nutrição, a inervação, como eu falei para vocês lá, na parte do periósteo, né? Que é onde tem a sensibilidade desse tecido, e osteogênese, ou seja, a formação óssea. A gente vai ver mais à frente. Então, aqui a gente tem o endósteo, né? De interno, indo de dentro. A medula óssea, nesse caso, já é uma medula óssea madura, medula óssea amarela. O osso compacto, que é aquele osso mais sólido, com menos espaço entre as células. Periósteo, que vocês podem ver que é o lado mais exterior, na periferia. As chamadas fibras de Sharpey, que funcionam aqui como se fosse aquele velcro que serve para grudar o periósteo na parte do osso compacto, né? Então, essas fibras, elas funcionam aqui como umas fibras de ligação para fazer com que esse tecido ele seja mais aderido, né, ao periósteo. E os vasos sanguíneos, que a gente já viu que é a importância para nutrir o osso, que é um tecido vivo. Bom, como que o periósteo é composto? O periósteo, que é o tecido mais externo da periferia, não esqueçam, é um tecido conjuntivo do tipo fibroso, né? Tem uma camada de fibra, a gente pode ver aqui, ó, a divisão dele, o periósteo. Então, tem essas camadas de fibras mais externa aqui, e mais adentrando um pouco no osso, ele tem uma camada celular mais interna ou osteogênica, que é muito importante na neoformação óssea, e apresentam as chamadas células progenitoras, que a gente já vai ver também qual que é a sua função. Além disso, no periósteo, nós temos a presença das fibras de Sharpey, como mostrei aqui para vocês, né? São essas fibras que fazem essa aderência aqui no periósteo ao osso, que são fibras de colágeno do tipo 1, só dando assim mais enfoque no que seriam elas, e que vêm lá da matriz óssea e que vão se inserir no periósteo, né? Então, na matriz óssea aqui do osso, propriamente dito, que faz essa conexão dela com o periósteo, fazendo a aderência, né? Esse MEC aqui não é o Ministério da Educação, é a matriz extracelular mineralizada. Vocês vão ver também mais à frente como que ela é formada. Além disso, outro tecido conjuntivo de revestimento é o endósteo, né? É um tecido interno, dentro do osso. Ela é mais delgada, ela não possui duas camadas, como o periósteo, porque ela está mais interna, né? O periósteo, ele está mais externo, ele precisa dar maior proteção ao osso, então ele tem aquela camada de tecido conjuntivo fibroso e uma camada mais interna. Aqui no endósteo não, ele já está mais dentro, então só possui
é uma camada mais delgada que reveste o osso internamente e também, assim como o periósteo, ele possui uma camada de células osteoprogenitoras que vão servir na parte de remodelagem óssea e reparo ósseo também. Tá? Então, aqui na setinha mostrando que é só uma camada bem fininha, mas de células muito importantes, que são as células osteoprogenitoras. E quais são os tipos celulares, né? Vocês já devem ter visto lá na histologia, mas a gente vai fazer aqui só uma revisãozinha do que quais são os tipos celulares que vão compor esse osso. Tá? Então, a gente tem as células mais jovens, que são as células chamadas de osteoblasto, né? Então, são células jovens que estão em atividade e que vão fazer parte aqui formando a matriz extracelular, fazendo essa deposição de proteínas. Osteoclasto, que são as células gigantes, né? Células maiores, as células que vão fazer aqui a lise óssea e vão estar relacionadas à produção de enzimas que vão, por exemplo, fazer a lise daquele osso velho, trocar por um osso novo. Então, ele está mais aqui relacionado à remodelagem óssea também. O osteócito, que são células que no início foram osteoblastos, né? Mas, de acordo com que a matriz óssea mineralizada ela foi sendo depositada, a matriz óssea mesmo, eles foram ficando aprisionados. Então, veem que eles são meio aqui solitários, né? São células que elas estão só aqui aprisionadas na matriz óssea. Então, são os osteócitos. São osteoblastos, né? Que já ficaram maduros. Então, lembrem que o ócito, ele significa uma célula mais madura, né? Célula que já tem mais tempo no organismo. E o blasto são aquelas células mais jovens. Então, por exemplo, osteoblasto, células jovens do osso. Se a gente fala de condroblasto, são células jovens da cartilagem. Se a gente fala de osteócito, as células adultas mais maduras dos ossos. E, por exemplo, condrócitos, aquelas células mais maduras da cartilagem. E aí, para diversas outras células do organismo, também tem essa denominação. Tá? E a gente tem, além disso, as células chamadas de células mesenquimais, células osteoprogenitoras. Então, vocês estão vendo que elas são células também grandes, que estão em grande quantidade aqui no tecido ósseo. Né? São células que vão dar origem a outros tipos celulares. Elas têm essa capacidade de se diferenciar em outros tipos de células. Aqui nos ossos, elas vão se diferenciar em osteoblastos, principalmente. Tá? E aqui a gente tem, nesse esquema, uma matriz neoformada, chamada de osteoide, porque é aquela substância ainda orgânica que não foi mineralizada. Então, ela é chamada de osteoide. A gente vai ver aqui mais à frente. E veem que elas estão bem próximas dos osteoblastos. Ou seja, daqui a gente pode ver que os osteoblastos é que vão formando essa matriz e vão depositando ela aqui, ó. E de acordo com que ela vai sendo mineralizada, ela vai aprisionando esses próprios osteoblastos e eles vão se transformando, então, em osteócitos. Bom, então, falando mais profundamente algumas características dessas células, as células osteogênicas ou osteoprogenitoras, elas são células troncos, né? São derivadas do mesênquima, que é um tecido primitivo. Esse tecido ele deriva lá do mesodermo, daqueles folhetos germinativos da parte da embriologia. Né? Então, elas permanecem aqui como células tronco. Por que elas estariam aqui nos ossos, né? Células que vinham da linhagem primitiva ainda? Porque o osso está em constante crescimento e renovação. Então, se eu tivesse apenas aquelas células formadas como os osteoblastos e osteócitos, o osso ele não teria essa capacidade tanto de crescimento quanto de transformação dentro do indivíduo, desde que nasce até o indivíduo morrer, por exemplo. Né? Então, eu tendo essa linhagem de célula osteogênica, osteoprogenitora, eu tenho uma garantia de que eu posso formar células ósseas ao longo da vida desse indivíduo, ou desse animal, no caso da veterinária. Né? Então, células troncos derivadas do mesênquima, que é aquele tecido embrionário. Então, localizadas na camada celular, olha onde é que elas ficam. Interna do periósteo, né? Vocês veem que por fora eles têm umas fibras, um tecido fibroso, mas por dentro eles têm uma camada de célula osteoprogenitora, o periósteo, que é o tecido de revestimento ósseo. E também estão dentro dos canais de Haber, né? Aqueles canais que a gente viu que são canais paralelos dentro dos ossos, e do endósteo, que é aquela camada mais fininha dentro do osso. Né? Então, esses tecidos de revestimento, eles têm essas células osteoprogenitoras. Elas proliferam e vão formar um conjunto de células que mais tarde elas se diferenciarão em osteoblastos. Quem é que comanda essa diferenciação?
Essa diferenciação ela vai ocorrer principalmente quando o organismo ele precisa fazer, por exemplo, quando está crescendo, né? Então, ela está em constante desenvolvimento, se transformando em células osteoprogenitoras para osteoblastos. Quem comanda isso? São os fatores que estão envolvidos lá. Então, por exemplo, os genes, os fatores de crescimento, os fatores de diferenciação, muito envolvido também com os aspectos genéticos. O quanto que essas células têm de nutriente disponível e quanto que ela precisa se diferenciar em osteoblasto. Então, a gente vai ver que situações que essas células elas precisam se diferenciar em osteoblasto para o osso continuar se mantendo vivo, né? Se mantendo também em desenvolvimento. Então, como o nome já diz, progenitoras, né? São células que geram outras células, né? São as chamadas células mães, assim como as nossas, né? Nossas genitoras. Essas células osteoprogenitoras são células geradoras de células ósseas. Os osteoblastos, como a gente já viu, né? Que o blasto vem de jovem, que é aquelas células com o menor tempo de vida. Eles são células cuboides, né? Vocês viram que tem uns tipos de células lá na histologia. E os osteoblastos, eles são células cuboides com alguns prolongamentozinhos aqui, como características histológicas. Como é uma célula que vai produzir a matriz óssea, que é composto principalmente por proteína, é uma célula que tem características secretoras de proteína, que seria o quê? Esse RR aqui é o retículo endoplasmático rugoso, bastante desenvolvido, porque é ele que está envolvido na síntese de proteína. Então, quanto mais uma célula precisa produzir proteína, mais retículo endoplasmático rugoso ela vai ter. Assim como aquelas células, por exemplo, que precisam produzir lipídios. Então, ela tem retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, né? Ela tem uma colinha aqui, ó, RR, R de ribossomo, e ribossomo produz proteína, tá? Sintetiza a matriz óssea orgânica. Então, vocês vão ver a diferença entre a matriz óssea orgânica, que é aquela que ainda não foi mineralizada, com aquela que vai ser mineralizada depois, tá? Chamada de osteoide, porque é uma célula que é uma matriz que ainda não está mineralizada, né? Então, aqui, como o nome diz, uma matriz orgânica recém-depositada, ainda não calcificada, chamada de osteoide, e é produzida pelos osteoblastos. Tá? Os osteoblastos eles são muito conhecidos como células formadoras de osso. Na verdade, ele é formador da matriz óssea não mineralizada. Tá? E a altura vai variar de acordo com a atividade. Então, quanto maior, né, quanto mais alto, mais atividade intensa está ocorrendo dentro daquela célula. Osteócito. Como a gente viu, os osteócitos são as células mais maduras, né? Mas nem por isso eles não têm funções, né? Ela só é mais madura e está dentro de uma matriz mineralizada já. Tá? Então, é um osteoblasto. A definição é de um osteoblasto que foi aprisionado dentro da matriz. E agora ele está lá fazendo a função de manter a matriz. É uma célula fusiforme, ou seja, ele tem esse formatozinho aqui meio vertical, né? É uma célula fusiforme e apresenta prolongamentos citoplasmáticos. Lembram que os osteoblastos, geralmente, eles estão perto de uns vasos, né? E aqui o osteócito não. Ele é uma célula que está dentro de uma matriz óssea, geralmente mineralizada. Então, eles precisam de prolongamentos para que eles tenham tanto comunicação quanto nutrição, porque nem sempre os vasos vão chegar lá. Então, eles precisam de nutrição, fazem de acordo com esses prolongamentos aqui, ó, por exemplo. Então, a partir desses prolongamentos, eles conseguem se comunicar com a célula adjacente e assim levar comunicação e nutrição de célula a célula. Então, lá dentro, quando eles estão aprisionados na matriz óssea, eles têm a responsabilidade de manter essa matriz. É a função do osteócito. E os osteoclastos? Você vê que ela é uma célula bem diferenciada, né? Uma célula com muitos núcleos. Então, tanto aqui nesse esquema da figura, quanto nesse corte histológico, a gente pode ver um osteoclasto com diversos núcleos. E esses núcleos, eles têm bastante grânulos, né? Que estão indicando também aqui a síntese proteica. Então, sendo células móveis, então vocês vão ver por que eles precisam ser móveis dentro do tecido ósseo. Contém muitos núcleos, né? De 6 a 50 núcleos. São derivados de monócitos, então não tem nada a ver com a parte das outras células ósseas, são derivados de monócitos, quando esses monócitos eles sofrem fusão e são responsáveis pela reabsorção e remodelagem óssea. Porque lá, no momento da reabsorção, que a gente vai ver mais à frente também, eles têm um local, né? Eles formam algumas craterezinhas, algumas lacunas, chamadas de lacunas de Rausch, que são locais que vão ter contato entre o osteoclasto com aquela matriz óssea lá que vai precisar ser digerida. A gente vai ver também mais para frente como que ela precisa ser digerida. E a atividade do osteoclasto, ela está principalmente ligada à ação dos hormônios que vão atuar sobre ele, que é a nossa segunda parte
da parte da fisiologia óssea, né, que é a regulação principalmente do cálcio, fósforo. Vocês vão ver os principais hormônios que estão envolvidos aqui nas atividades dos osteoclastos. Bom, então de onde é que vem cada tipo de célula, né? A gente já até viu um pouco de onde que elas vêm. Então, as células da linhagem estrômica que vão formar o tecido conjuntivo ósseo, primeiramente a gente tem essas células, quando o organismo vai se formando, né? Ele principalmente é composto de células osteoprogenitoras, como a gente já viu, são aquelas células mães, né? Aquelas que vão gerar os outros tipos celulares. Aí tem as células desse tecido conjuntivo, que vai formar cartilagem, osso, sangue, diversos. Aqui no nosso caso, as células osteoprogenitoras, né, como o nome diz, são células que vão formar o tecido ósseo e também o tecido cartilaginoso. Então, as células osteoprogenitoras, elas dão sequência à formação de dois principais tipos celulares, que vão formar os tecidos cartilaginosos e o tecido ósseo. Para formar o tecido cartilaginoso, essas células osteoprogenitoras, elas vão se diferenciar, primeiramente, em pré-condroblastos. Então, vocês lembram que a gente falou que quando for blasto, são células jovens que estão começando a se desenvolver. Posteriormente, eles vão amadurecendo, né, formando os condroblastos. Depois, quando estão mais maduros, formam os condrócitos. E, posteriormente, esses condrócitos, eles podem sofrer hipertrofia, né, que é no momento do crescimento ósseo, que a gente vai ver também. O outro tecido que é formado a partir das células progenitoras é o tecido ósseo. Como, né? Então, de acordo com os fatores de diferenciação que eles vão sendo estimulados nesse tecido, ele vai formar o cartilagem no osso. Para formar o osso, as células osteoprogenitoras, elas vão se diferenciar em pré-condroblastos, tá? Em seguida, esses osteoblastos se diferenciam em osteoblastos e depois, quando eles estão dentro de uma matriz, né, óssea, eles se diferenciam em osteócitos. Então, aqui eu tenho os osteócitos e os osteoblastos, né? Mas está faltando quem? O osteoclasto. O osteoclasto, ele não vem dessa mesma linhagem. Ele vem da linhagem de células hematopoéticas, aquelas que vão formar as células do tecido da medula óssea e do baço. Por quê? Ela é uma célula mais envolvida com a proteção do tecido ósseo. Então, é a mesma linhagem de células que vai formar os monócitos, que são células lá da parte do sistema de defesa do organismo, né? Então, formam os monócitos, depois macrófagos e também formam os osteoclastos. Então, a gente pode ver que ele tem uma diferença desde a sua formação. Ele não vem da mesma formação que vem o osteoblasto e o osteócito, devido à sua função. A sua função aqui é mais de defesa, é mais de chegar quando tem algum tipo de trauma, por exemplo, ou quando o osso está em desenvolvimento e eu preciso digerir a matriz. Então, os osteoclastos, eles são grandes, né? Como a gente pode ver lá, que a gente viu a partir da fusão dos monócitos, eles vêm aqui mais do sistema de defesa do organismo. Então, lembrem, as linhagens são diferentes, né? Osteoblastos e osteócitos vêm da linhagem das células osteoprogenitoras, né? Linhagem estrômica, e os osteoclastos, eles vêm da linhagem hematopoética. Ele está mais ligado à defesa desse tecido ósseo. Bom, a gente falou das células, né? Mas os ossos, eles são compostos tanto por células quanto por matriz extracelular, né? Ou seja, aquele tipo de substância que está envolvendo as células e está fazendo essa união entre elas, né? Então, essa matriz óssea ou matriz extracelular, ou MEC, que é a abreviatura, a sigla, ela é composta por uma matriz óssea orgânica e por uma matriz inorgânica, tá? A parte orgânica da matriz óssea compõe aproximadamente 50% dessa substância e a outra 50% é a matriz inorgânica, a parte inorgânica. A parte orgânica da matriz, que é a que fica fora, ela é composta por fibras de colágeno do tipo 1, né? Então, ou seja, proteína, né? Colágeno, proteína. Sua maioria é do colágeno do tipo 1, de fibras de colágeno. E por uma substância chamada de substância fundamental, que são outros tipos de substância que estão dentro dessa matriz. Então, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, são os outros componentes dessa matriz na sua parte orgânica. E tem uma parte inorgânica também chamada de mineral, né? Então, você já imagina o que tem lá. Os minerais, por exemplo, fosfato de cálcio, que estão organizados sob a forma de cristais chamados de hidroxiapatita. Além disso, tem outros tipos de minerais também, ainda que em menor quantidade, né? Então, por exemplo, tem bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e citrato também em pequena quantidade. Então, qual que é a importância de ter duas partes dentro dessa matriz que vai estar compondo o osso, né? A gente tem a parte celular, tem a parte da matriz, e a matriz é dividida em duas partes. Por exemplo, se eu tivesse só matriz orgânica, que é só proteína dentro do osso, com esses glicosaminoglicanos, essa substância fundamental, o osso ele teria flexibilidade, mas ele não teria resistência. Se eu tivesse só a parte inorgânica, que é mineral, né, que é mais dura, mais densa,
ele teria resistência, mas ele não seria tão flexível. Então, por exemplo, se eu tenho só a matriz orgânica, só a parte do osso que é mais maleável, né? Mas eu não tenho resistência, o osso ele teria essa característica. Ele pareceria mais uma gelatina, né? Porque ele não teria a parte mineral, a parte que dá resistência ao osso. Agora, se eu não tivesse essa parte que é de proteína, que é uma substância de colágeno, né? Que dá essa certa flexibilidade para o osso, ainda que ele seja um tecido denso, eu teria esse tipo de aspecto aqui, né? Então, como se fosse... Ele é duro, mas você sabe que ele é meio... não é tão difícil de quebrar, né? Então, apesar de ele ser um tecido denso aqui, ele seria esponjoso, né? E não teria toda essa característica de flexibilidade também. Então, por isso é importante eu ter tanto um tecido que tem essa função, né? Que tem essa organização com proteínas quanto com minerais, que vai me dar essas duas características, tá? Então, um resuminho aqui de como que o osso é formado, né? Quais são os componentes principais? Né? São fibras de colágeno, a gente pode ver aqui. Então, nesse primeiro esqueminha, fibras de colágeno que vão se organizando e vão formando como se fosse uma base. Essa base permite que os cristalzinhos, lá compostos principalmente de fosfato de cálcio, eles possam se depositar. Né? De acordo com que eles vão se depositando, eles vão dando mais resistência a esse tecido flexível. Né? E juntamente com as células mesenquimais, que são aquelas células osteoprogenitoras, né, que vão dar origem aos osteoblastos, células que se diferenciam, formam também osteócitos, e juntamente com os osteoclastos, todo esse tipo de tecido e organização celular vai dar origem ao que a gente conhece macroscopicamente como o osso, propriamente dito. Né? Então, por fora, ele é um tecido denso, e dessa forma aqui que a gente conhece, todo tipo de osso, né? Mas por dentro, nos seus detalhes, a gente tem célula, a gente tem proteína, a gente tem cristais de cálcio e outros tipos de minerais, né? Que dão tanto resistência quanto flexibilidade para o tecido. Aqui só mais um esquema mostrando essa parte macroscópica, né? Então, por exemplo, a gente tem um osteócito, que dá para reconhecer, porque ele está dentro da matriz mineralizada, né? E ele tem vários canalículos aqui que permitem a comunicação entre eles. A gente tem o ósteo, ou sistema de Havas, que é se a gente pegar um conjunto de lamelas concêntricas com vasos e nervos dentro, a gente chama esse conjunto todinho de ósteo. É só uma divisão macroscópica mesmo. Então, aqui no meio a gente tem vaso sanguíneo, né, da nutrição para o tecido, e as lamelas que são como se fossem aquelas rodinhas de cebola quando a gente corta e vê ela bem do centro. Então, a gente falou dos ossos, né, os principais tipos de células, suas funções, como que o osso ele é composto, e agora a gente vai falar como que o osso se desenvolve, a partir de que momento ele vai se desenvolver e como que esse desenvolvimento se dá, né? Então, os ossos eles vão se desenvolver a partir de dois tipos principais de ossificação, chamado de intramembranosa e endocondral, tá? Então, essa parte aqui é bem importante que vocês entendam. A ossificação intramembranosa, qual a diferença entre elas? É o tipo de osso que elas vão formar. E aí, de acordo com a diferença desses tipos de ossificação, tá? A ossificação intramembranosa, como já está dizendo, ela é intramembranosa, ocorre dentro de membranas conjuntivas, tá? Então, lembra, intramembranosa ocorre no interior de membranas conjuntivas. Ela forma quais tipos de ossos? Principalmente os ossos chatos, né? A maioria desses ossos chatos, aqueles ossos do crânio que a gente pode ver. É um conjunto de células mesenquimais, né? Daquele tecido que a gente já viu, que é um tecido mais primordial, em processo de diferenciação, chamado de blastema ósseo, que é essa iniciação do processo da formação do osso, como a gente pode ver aqui, essas células mais escurinhas aqui, blastema ósseo. E dentro dela tem a presença do osteoide, que a gente já viu, que é aquela matriz óssea, né, neoformada, que não tem ainda minerais agregados, né? Então aqui a gente tem a principal diferença é que ocorre no interior de membranas conjuntivas, forma a maior parte dos ossos chatos, né? E ela também a partir desse processo de diferenciação das células mesenquimais, formando o blastema ósseo. Né? Então, vocês vão ver aqui que é diferente do outro tipo de ossificação. Então, a gente tem aqui a formação do tecido ósseo primário, ela forma diretamente essas células ósseas aqui. Já a ossificação endocondral já está dizendo que intramembranosa era dentro de membranas conjuntivas. Né? Endocondral é a partir de um modelo de cartilagem. Lembra que condroblasto, condrócito vem de cartilagem, né? Então, endocondral tem início a partir de um modelo cartilaginoso. Então, é isso que diferencia da intramembranosa. Por que ela surge a partir desse modelo cartilaginoso? Porque são
é o tipo de ossificação que vai dar formação para a maior parte dos ossos curtos e ossos longos, né? Então, preciso desse osso também, vai aguentar maior tração, né, pressão sobre ele, e ele vai precisar de um modelo, inicialmente, um modelo cartilaginoso, para que, posteriormente, seja formado esse osso. Então, vocês vão ver também no trabalho que a gente vai apresentar, como que a gente percebeu esse desenvolvimento nos animais que a gente estudou. Então, por exemplo, aqui a gente tem, primeiramente, para a formação desse tipo de ossificação, a gente tem esse modelo cartilaginoso. Então, aqui na figura, o primeiro pontinho é o modelo cartilaginoso de um osso longo. Vamos dar o exemplo, por exemplo, que fosse o húmero, né? Então, o húmero, ele surgiria a partir de um modelo cartilaginoso com o seu formatozinho. Claro que ainda não está com todos, por exemplo, o tubérculo, toda aquela parte já mais desenvolvida, mas ele tem um modelo principal, né, de um osso longo. Tá? Então, a ossificação endocondral, ela vai surgir a partir desse modelo e que, de acordo com o desenvolvimento do feto, né, lá desde o embrião, passou para feto até o nascimento, ele vai se tornando, deixando de ser cartilaginoso aos poucos e se tornando ósseo, né, com osso propriamente dito. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um cilindro, né? E a partir desse cilindro ele começa a se formar um chamado de cola óssea. E aqui no meio, que é a diáfise, a gente já viu, né? Eles vão entrando nos vasos sanguíneos e eles vão se diferenciando até formar o osso propriamente dito. Aqui é só um esquema mais rápido em que a gente tem ele um pouquinho mais detalhado. Então, a gente tem a cartilagem, o pericôndrio, que é esse cordão de células que recobre essa cartilagem, né? Assim como a gente tem o periósteo que vai recobrir o osso, a gente tem um pericôndrio que vai recobrir essa cartilagem, né? E a partir do desenvolvimento do animal, lá a gente viu que eles vão sendo expostos no desenvolvimento aos fatores de crescimento, aqueles genes que vão liberando os estímulos necessários para a formação dos tecidos. Aqui, vai liberando estímulos para a formação de um tecido ósseo. Então, o tecido ósseo ele começa a se desenvolver aqui no centro, formando algumas colunas celulares, né? E aí forma também o periósteo. Então, a gente vê que tudo ocorre primeiro nesses centros. Como ocorre dentro principalmente aqui no centro, eles são chamados de centro de ossificação, porque é um grupamento de células que vão se desenvolvendo para mais tarde formar o osso como um todo. Forma-se o periósteo. Esse primeiro centro, que é bem no início, aqui na diáfise principalmente, ele é chamado de centro de ossificação primário. E de acordo com que os vasos sanguíneos eles vão invadindo as epífises, né, que mais tarde serão as epífises, ele forma outros centros ósseos chamados de centro de ossificação secundário. Apesar de termos um centro de ossificação primário, a gente tem outros centros de ossificação secundário. Então, por exemplo, o que surge depois é chamado de ossificação secundária. Vai ter terciário, ele tem o primário e os próximos são os secundários, né? Que vão formar as epífises, tanto proximais quanto distais, e aquelas eminências ósseas. Tá? Então, aqui a gente tem um osso já mais maduro, né? Com a formação da cartilagem articular, que é só o que sobra do final dessa cartilagem, que era inicial aqui, que ela serviu para ser um modelo para esse osso maduro, né? E aqui no centro, nesse osso maduro, a gente já tem diversos vasos sanguíneos desenvolvidos, a gente já tem a formação da medula óssea, não é? E a gente já tem aqui a formação das duas epífises, bem detalhadas, e só o que sobra de cartilagem, então, é essa parte mais externa que vai dar justamente aquela proteção de um osso com o outro para evitar aquele atrito, né, entre os ossos e algum tipo de lesão. Então, o primeiro passo da ossificação endocondral, qual seria, né? A membranosa, a gente já viu, a membranosa endocondral, ela é um pouquinho maior, assim, de se aprender, mas ela é bem lógica na sequência que acontece com ela, tá? Então, os condrócitos, que são as células, a gente já viu condrócitos, né? Mais madura de modelo cartilaginoso, elas vão formar esse modelo que vai dar o exemplo do osso que será formado mais tarde, né? O segundo passo, o que acontece com esses condrócitos? Eles sofrem hipertrofia, né? Como a gente viu numa figurinha bem anterior, a gente formava os condrócitos e lá embaixo eles se diferenciam em condrócitos hipertrofiados, né? Então, eles crescem muito e ficam hipertrofiados. E também a matriz de cartilagem ela vai começando a se calcificar numa área do centro de ossificação. Lá se desenvolvem as células osteoprogenitoras dentro de um pericôndrio, né? Aqui o pericôndrio é bem a parte mais externazinha. Então, vão se desenvolvendo essas células osteoprogenitoras, que são as células-mãe das células ósseas.
que são os osteoblastos, né? Que a gente já tem o início de uma formação de células que vão desenvolver o futuro osso. No passo 3, chegam os vasos sanguíneos, né? Então, os vasos sanguíneos, eles invadem essa matriz de cartilagem calcificada a partir do periósteo, ou seja, externamente. E aí já vão se desenvolvendo aqueles canalículos que a gente viu, que permitia a penetração dos vasos ao longo do osso. Então, essas células progenitoras, de acordo com que os vasos vão avançando esse modelo, as células vão indo junto com eles para o centro. Então, se elas vão para o centro, lá dentro, elas vão originar os osteoblastos. Esses osteoblastos vão se agregando, formando espículas de cartilagem calçada, né? Dentro dessas espículas, e vão começando a depositar a matriz óssea, né? Essa matriz óssea que mais tarde vai ficar mineralizada e vai dar essa característica mais densa do osso, né? Então, por enquanto, ele ainda é parte de um modelo cartilaginoso, está começando a se desenvolver. No passo 5, então aqui surgiu o primeiro centro de ossificação, né? Como a gente viu, que surge bem no interior do osso, né? Bem na diáfise. Primeiramente, o que se desenvolve são a diáfise. Então, a partir de que os vasos eles vão invadindo outras áreas dos ossos, vão se formando o segundo centro de ossificação, que são os centros epifisários, né? Da epífise proximal e distal, né? Invadem essa área de condrócitos hipertrofiados e também de cartilagem calcificada. Assim como aconteceu no centro primário, vai acontecer nos centros secundários, né? E aí o osso ele vai crescendo em comprimento e em largura também. Largura, na verdade, em diâmetro. A partir disso também ocorre a ossificação primária dessa cartilagem calcificada e ele vai prosseguindo com a ossificação dos centros epifisário e diafisário. Então aqui a gente tem uma outra figura que mostra a ossificação endocondral, né, a partir de um modelo de cartilagem, que é aqui, ó, no começo. A gente tem as características de ser um tecido mais maleável, um tecido menos denso, né? Não tem a característica óssea, que é bem densa, bem sólida mesmo. E a gente vai vendo aqui a formação de um chamado de cilindro ou cola óssea, que é onde ocorre o início da ossificação, né? Vão sendo depositadas as espículas e esses conjuntos de ossos, formando aqui na parte do centro, que é a diáfise, né? E de acordo com que os vasos sanguíneos eles vão migrando, formando, né? Eles vão migrando aqui para as epífises proximal e distal e formando as outras partes dos ossos. Vejam que a gente tem, por exemplo, a epífise proximal bem desenvolvida quando comparada com a epífise distal. O que isso significa? Que nem sempre as epífises elas vão se desenvolver ao mesmo tempo. Esse crescimento ósseo ele não se dá da mesma forma na parte proximal e na parte distal. Do que depende isso? Depende de que membro é, né, que a gente está falando, e de qual a função do membro dentro do desenvolvimento desse animal. Então, por exemplo, se é um animal que ele é mais nadador, por exemplo, então, quais são as partes dos ossos que ele precisa que estejam mais fortes? Os ossos anteriores, né, os ossos, por exemplo, húmero, tíbia e radiúna. Se é um animal que ele usa mais os membros posteriores, ele precisa que os membros mais fortes sejam os membros da pelve, os membros de fêmur e tíbia e fíbula. Então, depende muito qual que é a história de vida desse animal, né? Qual que é a função do osso dentro desse organismo e qual vai ser a sua função futura para esse animal. Então, assim que vai se desenvolvendo os ossos, apesar de toda a ossificação aqui começar na diáfise, a ossificação das epífises depende qual parte desse osso que vai precisar se desenvolver mais rápido para ele utilizar de forma mais eficaz. A gente pode ver aqui, né, que no final nós temos um osso. E a gente acompanha também o desaparecimento da cartilagem. Então, a gente tem aqui no osso mais desenvolvido que a cartilagem ela vai aos poucos sumindo e vai ficando apenas em alguns locais específicos, como nas superfícies, né? Então, que, por exemplo, até nessa penúltima fase, eu ainda tenho uma cartilagem aqui. Qual é a importância dela? A importância para o crescimento ósseo. Então, a partir do momento que a cartilagem some e que a linha ela vai terminar, é quando acaba o crescimento ósseo. Então, o osso ele já não tem mais aquela cartilagem que vai se hipertrofiar e vai aos poucos dando lugar à célula óssea. Tá? Então, lembrem, por exemplo, que aqui na ossificação endocondral, a cartilagem ela não vai se transformar em células ósseas. Elas vão dar lugar às células ósseas. Né? Então, no lugar delas, as células ósseas vão se desenvolvendo, vão crescendo, e o osso vai crescendo junto. Mas não é que as células condrócitos, por exemplo, se transformem em osteócito ou osteoblasto, tá? A gente já viu que a
apesar de elas virem de uma mesma linhagem, elas são diferentes, tá? Então, tem uma cartilagem que vai se hipertrofiar e vai dando lugar aos poucos às células ósseas. E aqui eu tenho osso que já cessou seu crescimento. Então, a gente não vê mais resquícios de cartilagem aqui nessa linha metafisária. Na verdade, nem tem mais a linha metafisária, né, que é chamada de linha de crescimento. O osso já terminou o seu desenvolvimento. Então, a gente viu que tem a ossificação intramembranosa, né, formar principalmente os ossos chatos, aqueles ossos do crânio, por exemplo, que permite esse crescimento e desenvolvimento do organismo junto com a massa encefálica. Então, ele permite que a calota craniana ela vai crescendo e se desenvolvendo. E aqui a gente tem o modelo cartilaginoso, né, que faz parte do desenvolvimento da ossificação intramembranosa, ou seja, endocondral, que se dá a partir de um modelo cartilaginoso, né, endocondral, de condrócito, condroblasto, para formar o osso final que vai ser utilizado pelo indivíduo posteriormente. Então aqui a gente tem, por exemplo, como é que é a diferenciação do osso, né? Como que ocorre esse desenvolvimento do osso desde antes do parto até no indivíduo adulto. Isso aqui, por exemplo, no ser humano, né? Então, antes do nascimento, eu tenho basicamente cartilagem, né? Então, vocês veem, por exemplo, de uma criança, a criança ainda não tem muito equilíbrio, os ossos ainda são muito frágil, né? Porque ele ainda não está completamente formado, não está completamente mineralizado, calcificado. Juntamente com os ossos, o que está se desenvolvendo aqui, né? A gente tem que lembrar que é um organismo como um todo, formado por diversos órgãos, diversos tecidos. Então, juntamente com os ossos, está se desenvolvendo os músculos, os tendões, né? Os ligamentos, e o sistema nervoso, principalmente, que a gente já viu, né? Que seu sistema nervoso não tem como ter locomoção, porque ele precisa de estímulos, ele precisa que os neurotransmissores eles cheguem aqui, né, o potencial de ação chegue para comandar a contração muscular, a movimentação, como vocês já viram nas aulas anteriores. Então, por exemplo, antes do nascimento, os sistemas como um todo, né, a gente está falando do osso, mas tem que pensar nos sistemas como um todo, eles estão se desenvolvendo. Então, aqui, quando a gente pensa no osso, o osso ainda é muito composto por cartilagem, né, ainda é esse modelo ósseo, e está se desenvolvendo ainda esse primeiro centro aqui, que é chamado aqui na legenda de ponto de ossificação primitivo. Então, está começando a surgirem as células ósseas aqui na diáfise, né? Então, perto do nascimento, ou do nascimento em diante, a gente já tem uma diáfise mais composta por células ósseas do que cartilagem, né? Então, lembrando que o azul aqui é a cartilagem. E essa cartilagem ela vai sumindo ao longo do desenvolvimento, né? Desde o nascimento, aqui com 1 ano e meio, 18 meses, durante o crescimento e no indivíduo adulto. Então, a gente percebe que a cartilagem ela vai sumindo, de acordo com que esse indivíduo vai utilizando essa parte para fazer o crescimento ósseo, né? E, além disso, também o desenvolvimento do músculo e das outras partes do organismo, como todos os indivíduos que fazem parte do sistema de locomoção. Então, a gente vê aqui nesse trecho a ossificação epifisária, que é chamada de ossificação secundária, né? Ou centro secundário de ossificação. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, aqui, durante o crescimento e desenvolvimento, no indivíduo adulto, a gente tem já o canal medular formado, né? Então, esse osso ele vai formando o canal medular para alojar, como o nome já diz, né? A medula óssea, né? Então, aqui, no indivíduo adulto, a gente já tem toda essa estrutura bem formada, né? E, inclusive, parou já aqui o crescimento. Então, aqui a gente tem, no 7, a gente vai ter a medula óssea vermelha, que fica alojada na parte do osso trabecular, que a gente viu, né? Que tem aquele osso que tem mais espaço entre as células, então permite o alojamento da medula óssea vermelha, né? Que é chamada de medula óssea vermelha. E aqui dentro a gente tem já esse canal medular, que no indivíduo adulto, ele vai sendo tomado por gordura e vai se transformando na medula óssea amarela, né? E aqui a gente tem o periósteo branco, que já é a parte do osso adulto externo. Tá, então a gente viu que tem esses dois tipos de formação óssea, né? Intramembranosa e endocondral, e a diferença entre elas. E como é que os ossos eles vão crescendo? Então, para que serve aquela cartilagem que a gente viu aqui, ó, no início? Que ela vai sumindo e no indivíduo adulto a gente quase não vê, só vê mais na superfície. Essa cartilagem ela vai servindo para o crescimento ósseo, né? Então, aqui, ó, dentro da cartilagem, se a gente fizer um corte, a gente tem essa cartilagem epifisária aqui, né? Faz parte da epífise.
a epífise propriamente dita, o centro secundário de ossificação, que a gente viu aqui, é aquele centro que surge depois, né? O centro primário, que é o centro que é o bem inicial, surgiu a partir do modelo. E se a gente fizer um corte nessa cartilagem, que está na transição entre os centros, é justamente a parte que eu tenho lá da linha metafisária que o indivíduo utiliza para fazer o crescimento, né? Então, dentro dessa cartilagem, a gente vai ter várias divisões, chamada de centro de repouso, a zona de repouso, que é aqueles condrócitos que estão lá, que estão disponíveis para quando for preciso o indivíduo fazer a utilização dele para o crescimento, né? A zona de proliferação já são os condrócitos que vão sendo recrutados, né, para serem depois substituídos por células ósseas. A zona de cartilagem hipertrófica, que já está mais perto ali daquele desenvolvimento do crescimento ósseo. A zona de cartilagem calcificada, né? E por último aqui, a zona de ossificação. Então, de acordo com que o animal ele vai crescendo, essa zona ela vai diminuindo. Então, vai diminuindo até o indivíduo chegar aqui no seu tamanho adulto, né? Então, a gente viu que ela some. Tem aqui, ó. Então, a cartilagem ela vai dando lugar ao tecido ósseo e assim os ossos vão crescendo em comprimento, né? A gente pode ver aqui. Então, o osso ele vai crescendo em comprimento até o momento que eu não tenho mais cartilagem disponível para ser substituído por tecido ósseo. E como que acontece o crescimento em diâmetro, né? Ou em espessura? A gente viu o crescimento em comprimento, é a partir dessa cartilagem aqui que está disponível na linha metafisária, na parte da epífise. E o crescimento em diâmetro, a gente vai ver esse desenvolvimento a partir de dois processos principais. A deposição de um novo osso na superfície, então a superfície mais externa aqui, né? E a reabsorção do osso antigo na superfície mais interna. Então, a partir desses dois tipos de processo, o osso ele vai crescendo. Então, dependendo da velocidade de deposição e reabsorção, esse osso ele vai crescendo nessa velocidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o crescimento epifisial, que é o crescimento em comprimento, né? A ossificação da cartilagem, que a gente viu, né? Aquela cartilagem que está disponível para ser substituída por tecido ósseo e permite o crescimento. A zona de reabsorção, que é interna, né? E a adição de um osso novo externo, e assim o osso ele vai crescendo em comprimento e em espessura, né? Esse tipo de processo de reabsorção e deposição de tecido novo, ele vem com o intuito de conservar a forma do osso inicial, né? Então, a gente tem aquele modelo de osso e ele, ao longo do desenvolvimento, ele vai mantendo a forma do osso inicial, qual ele foi, digamos assim, desenhado, né? Desenvolvido para ser desse jeito. O que afeta esse tipo de crescimento? Ele se dá principalmente a partir do estresse ósseo, né? Que a gente vai vendo que é o estresse da movimentação, por exemplo. Os indivíduos que eles são vertebrados, né? Eles praticam atividade, né? Eles fazem atividade todos os dias. Seja um animal que vai caçar, vai correr, né? Ou vai nadar, ou uma pessoa, por exemplo, que caminha, que faz atividade física, ou as atividades normais do dia a dia. Tudo isso promove um estresse ósseo que vai estimular esse processo de crescimento, de renovação óssea, né? Deposição e reabsorção óssea e promover o crescimento, né? Isso está muito ligado aos minerais também e à matriz óssea. Quando a gente está falando desse crescimento, desenvolvimento ósseo, os ossos, eles primeiramente começam como um tecido imaturo, né? Quando a gente viu que desde lá do nascimento, o feto se formando, o modelo cartilaginoso, e o osso se formando aos poucos, até chegar no indivíduo adulto. Então, primeiramente, quando forma o osso primário, chamado de imaturo, é um osso que ainda tem ainda está meio desorganizado na sua formação, né? Então, a gente tem fibras lá de colágeno que fazem parte da matriz, elas ainda não estão muito bem definidas. A gente ainda tem poucos minerais, né? Então, os minerais ainda não se depositaram na sua quantidade ideal. Tem muitos osteócitos também quando comparado com a matriz, porque ainda não tem toda essa produção de matriz. Então, a gente está vendo aqui um osso imaturo. Se a gente colocasse numa lâmina, por exemplo, no microscópio, ainda é difícil identificar que se trata de um tecido ósseo, né? Porque a gente não vai ver aquela organização característica de um tecido ósseo. Então, ainda não está muito bem definido aqui a sua estrutura. Mas o osso maduro, ou osso secundário, aí sim, a gente já consegue identificar essa organização, que é encontrada no tecido adulto. As fibras já estão mais organizadas e o osso em si ele já está organizado em lamelas concêntricas, lembra?
em torno do sistema de Havas, que a gente viu lá também anteriormente. Então, a diferença de colocar esses dois cortes histológicos no microscópio, a gente consegue identificar qual que é o tecido osso maduro. Ele já tem mais a característica de tecido ósseo mesmo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a comparação esquemática, né? E o que a gente vê, de fato, numa lâmina histológica, né? Os canais de Havas, as lamelazinhas, como se fossem aquelas rodelas de cebola que a gente falou anteriormente. Só uma diferença aqui, como que é o tecido quando ele começa a se organizar, como que é o tecido final, o tecido ósseo, né? E falando assim mais internamente, né? Falando mais assim em aspectos de substância, de moléculas formadas, como que o osso ele vai sendo calcificado, né? Então, primeiramente, os osteoblastos, que são chamados de células formadoras de osso, né, ou de matriz óssea, eles vão secretando chamados monômeros de colágeno. Né? Então, as proteínas, elas são compostas por aminoácidos, né? Então elas vão se agregando. Primeiramente, a gente tem os monômeros, que juntos formam os polímeros. Tá? Então, o colágeno nada mais é do que um tipo de proteína. Né? O colágeno, os osteoblastos vão produzindo essas fibras de colágeno, os monômeros, que vão se agregando uma com a outra, né? Então, aquele osso, imagina que ele ainda está informe, né? Ele está mais maleável, ele ainda não foi calcificado. O início da calcificação ocorre quando esses monômeros secretados pelos osteoblastos, né, que vão fazer parte da matriz óssea, eles vão sendo produzidos e vão sendo agregados com os proteoglicanos, né, que são aquelas substâncias fundamentais lá que a gente viu. Então, esses monômeros de colágeno secretados pelos osteoblastos, eles vão se polimerizando, né, e formando as chamadas fibras de colágeno, como a gente percebeu. A gente viu lá que faz parte da substância orgânica da matriz extracelular. Essa fibra de colágeno que ainda não tem nenhum mineral é chamada de osteoide, tá? Então, aquela matriz neoformada que a gente viu lá, chamada também de osteoide. Isso seria uma primeira etapa. Essa divisão é mais para um entendimento assim, didático de como que acontece, né? Mas, claro que acontece tudo como um processo assim, orquestrado dentro do organismo. Né? Então, a segunda etapa, esse osteoide, ele vai se unindo com os osteoblastos, né? Ele vai aprisionando os osteoblastos, e esses osteoblastos eles vão, então, sendo denominados de osteócitos. Lembra que osteoblastos são células que foram aprisionadas dentro da matriz óssea. Então, a partir dessas fibras de colágeno, é como se a gente tivesse uma base, que agora, nessa base, os cristais eles podem se precipitar. Então, vai chegando os cristais de cálcio, e cálcio e fosfato também. Né? Então, esses cristais, eles vão se formando, ainda estão meio desorganizados, né? Cristais de cálcio não cristalizados, e vão sofrendo aqui, vão se agrupando, formando essa terceira etapa. Eles vão se agregando de forma a produzir e formar esses cristais semelhantes aos cristais de hidroxiapatita. Eles são denominados dessa forma. E também, junto com a formação desses cristais, tem um outro tipo que é chamado de substância amorfa. Essa substância amorfa ela é importante quando a gente fala de reabsorção de cálcio, quando a gente fala também do metabolismo do cálcio e do fosfato, que vocês vão ver na próxima aula. Então, é a partir dessa substância amorfa que é possível tirar esses minerais do osso, né, e fazer o equilíbrio no organismo quando está em falta, ou depositar também quando ele está em excesso. Então, vocês vão ver posteriormente aqui. Seria esse mecanismo de calcificação, né? A partir, primeiramente, da secreção de proteína, que vai se unindo e os cristais vão se depositando e se organizando no formato de cristais de hidroxiapatita, e também essa substância amorfa que, quando o organismo tiver necessidade, ele vai mobilizar esse estoque de cálcio e fosfato também. Tá. Bom, gente, aqui a gente vai tratar, já está indo para um momento mais para o processo mais final dessa primeira parte, né, de crescimento e desenvolvimento ósseo, né, que vai para o término da aula, nessa parte aqui de crescimento e desenvolvimento ósseo. Deixa eu só ver aqui. Tá. Bom, e
ao longo da nossa vida, a gente já viu, né? A gente fala da nossa vida, que é para vocês terem vocês como exemplo, mas, claro, que dos animais vertebrados que a gente está falando aqui, seja de cão e gato ou de animais de grande porte, né? Então, a gente tem aqui os processos de modelagem, de remodelação óssea. O que seria esse processo de remodelação óssea? Quando a gente está, ou o indivíduo está em movimento, por exemplo, esses animais estão correndo, estão indo atrás do seu alimento, né? Ou a presa está fugindo do predador, todo esse tipo de impacto ósseo, ele vai gerando um desenvolvimento, ele vai gerando uma remodelação no osso. O que é isso? Ele vai... É uma forma do organismo de ir se renovando, principalmente quando a gente fala tecido ósseo se renovando com o tempo. Então, já pensou que, por exemplo, todo tipo de ação que a gente tem durante o dia a dia, o animal, ele vai gerando um estresse, né? E o osso ele vai sofrendo microfraturas. Se os ossos eles não tivessem esse processo de remodelagem óssea, que se dá a partir do estresse ósseo, ele ia ficando fraco ao longo da vida, e aí o animal ia ficando mais susceptível a fraturas e morte também, né? Porque se for, por exemplo, um osso longo, né? Um osso maior, que aloja ou que está perto de grandes vasos, esse animal, se ele tivesse algum tipo de lesão nesses ossos, poderia ser fatal, né? Ou esse animal, por exemplo, também se tivesse uma fratura, ele não conseguiria correr do seu predador e o predador ficaria mais fácil, né, de ser predado por esse outro animal. Então, o organismo ele tem formas de se renovar, né? Não sei se você já viu uma imagem que tem, por exemplo, o tecido cerebral se renova há tanto tempo. Então, todo tecido ele tem um mecanismo de renovação. E aqui no tecido ósseo não é diferente, né? O que vai depender essa renovação óssea? Do estado fisiológico do indivíduo, então, os níveis de cálcio dele e também outros minerais, né? A gente põe cálcio aqui principal, eles precisam estar adequados para que o organismo ele consiga se renovar, né? De tempo em tempo. Vai depender da ação hormonal, principalmente do paratormônio, que a gente vai ver na próxima aula, e qual a necessidade que tem do indivíduo, do tecido, ele sofrer reparo, né? Se alguma lesão, se foi algum trauma, né? Ou se é a atividade do dia a dia mesmo do animal, tá? Então, esses três principais fatores, eles vão estar diretamente ligados à velocidade de remodelação óssea aqui que o osso vai ter. O que tem que estar em equilíbrio quando a gente fala de remodelagem óssea? A reabsorção e a neoformação. Porque se eu tenho um osso que está sendo muito reabsorvido, mas está sendo formado pouco osso novo, então eu tenho um osso mais fraco, né? Como acontece em algumas doenças, por exemplo, né? Então eu tenho uma velocidade de reabsorção muito maior do que a velocidade de neoformação. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, se eu tenho muita neoformação óssea e ela não está sendo acompanhada por reabsorção do osso velho, eu tenho osso mais denso, osso mais com menor flexibilidade quando comparado ao osso novo, né? Então, aqui a gente tem que ter esse desenho que tem que estar em equilíbrio, tanto a reabsorção quanto a neoformação óssea, né? Bom, o que acontece na neoformação óssea? Então, vamos imaginar um exemplo que o animal está lá na sua vida diária, o animal, por exemplo, um leão lá na selva, né? Ele está correndo atrás de sua presa, atrás do seu alimento diário. Todo esse impacto que ele gera no osso dele, vai gerando pressões e o osso vai sofrendo microfraturas. O organismo, ele identifica isso. A gente vai ver como é que ele identifica isso também. Principalmente a partir da liberação de fatores que vão indicar para o organismo que ali está precisando de um reparo, né? Seja fraturas micro ou fraturas um pouquinho maiores, né? Acontece normalmente, mas o organismo, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá e reparar aquela parte do osso que foi danificada para que o organismo consiga continuar a sua função, né, do osso. Então, primeiramente, por exemplo, imagina que ele lá, todos os dias, fazendo essa atividade de correr atrás da presa, eu tenho uma microfratura. O que o organismo entende? Os osteoblastos, que são as células que são formadoras de osso, né? Eles vão sendo lá recrutados e os osteoblastos eles começam a sair daquele local, né? Os osteoblastos se retraem, por quê? Se eu tenho uma microfratura ou microlesão, aquela parte do osso ou o osso ela já está mais desgastada. Então, primeiro, antes de eu construir um osso novo, eu preciso reabsorver o osso antigo. Tá? Então, os osteoblastos que vão construir o osso novo, eles saem e os osteoclastos vão para lá, porque eles são células que digerem a matriz óssea, né? A matriz velha, né? Aquela parte de osso velho. Tá? Então, eles se deslocam para o local para fazer justamente essa parte de
reabsorção, que é a fase 2, tá? Na fase 2, esses osteoclastos, eles entram no local, vedam, então eles protegem aquela parte que foi danificada primeiramente, né? É como se fosse também, teve um acidente lá e coloca primeiro aquela cercazinha de proteção, para dizer, primeiro a gente vai consertar essa parte, tá? Não cheguem perto. Então os osteoclastos, eles fazem isso. Eles chegam lá, formam essa vedação, né? E começam a secretar ácidos e enzimas. Qual que é a função? Dissolver aquela matriz velha, né? Aquela matriz que foi desgastada. Então, vocês lembram que eles têm muitos núcleos? São células gigantes, multinucleadas, que tem essa função de produção de enzima e de ácidos para dissolver essa matriz velha, tá? Então, vem para essa segunda fase, que é reabsorção. Lembra que os osteoclastos são células que reabsorvem matriz óssea, os osteoblastos depositam matriz nova. A terceira fase é a reversão, ou seja, eles trocam os papéis, né? Agora saem os osteoclastos, deixam lá porque eles já digeriram aquela matriz antiga, matriz velha, que não tem mais função, e entram os osteoblastos. Entram nessas profundezas dessas cavidades, que vocês viram que são chamadas lá de cavidade de Hall-Ship, né? Ou esses, como se fossem os micro buraquinhos, né? Que formam. Então entram os osteoblastos e vão fazer a fase 4, como o nome já diz, a formação. Ou seja, eles começam a produzir a matriz óssea nova. E assim, ele vai produzir o osso novo, né? Então a gente tem um equilíbrio entre a reabsorção e a neoformação, como a gente viu naquele desenho esquemático anterior, precisa estar em equilíbrio, tá? Dentro desse processo, que o osteoblasto está lá formando uma matriz nova, alguns ficam presos. E aí, quando eles ficam presos dentro da matriz, eles vão se tornando osteócitos. Então aqui tem um vídeo, que é rápido também, que mostra justamente essa parte de renovação óssea ao longo da vida. Vai mostrar aqui no humano, mas vale também para os animais. Então aqui o áudio está em francês, então vocês vão precisar da legenda mesmo. Então, aqui tem um indivíduo fazendo suas atividades diárias, né? E com isso, os ossos, o esqueleto como um todo, ele vai sofrendo impacto, né? Esse choque mecânico que a gente faz diariamente com o nosso esqueleto, tá? Onde precisa sofrer remodelagem, os osteoclastos vão lá digerir, tá vendo aqui osteoclastos são vermelhos, né, multinucleadas e gigantes, eles vão digerir essa matriz velha, liberam enzimas, essas enzimas liberam ácido também, vão digerindo esse mineral antigo dos ossos. Que é chamado de processo de reabsorção. Quando ele sai, essas células roxinhas aqui, os osteoblastos, são menores, eles chegam onde os osteoclastos deixaram o espaço vazio, vão lá depositar a matriz nova, né? Uma matriz orgânica, a matriz de colágeno. Então eles vêm lá nessas cavidades e vão preenchendo, formando o osso novo, né? Mas o osso ainda está sem os cristais. Quando acaba a sua função, ou eles ficam presos nessa matriz, eles vão se tornando parte, né, dessa matriz e conhecidos como osteócitos. Tem diversos canalículos. Quais são os fatores que vão influenciar, como a gente já viu, né? O estresse que é sofrido, a quantidade de cálcio no organismo
e também vai estar dependente da idade, né? Então, quanto mais idoso, ou animal, ou a gente também, o organismo ele vai diminuindo o metabolismo como um todo, inclusive essa parte de remodelagem óssea, de reabsorção e renovação. Então, no geral, a reabsorção ela começa a ser maior do que a neoformação óssea, né? Dependendo também do estilo de vida que o indivíduo ou a pessoa tem. Então, quanto mais praticante de atividades, ou alimentação, ou hábitos saudáveis, eles têm esse equilíbrio mais definido do que uma pessoa que não tenha, por exemplo, ou que seja sedentário, né? E aí a gente tem um desequilíbrio nesses processos de reabsorção e neoformação óssea. Também muito ligado à atividade que o indivíduo ou que o animal realiza, né? Então, aquele maior desenvolvimento de um osso anterior de animais nadadores, ele é diferente daqueles animais corredores, né? Então, a densidade dos ossos também elas são diferentes entre os membros anteriores e os membros posteriores, dependendo do tipo de atividade que ele realiza no seu dia a dia. Tá? Foi mais um vídeo representativo que a gente estava conversando mais cedo. Quando tem, por exemplo, uma fratura, um osso quebrado, né? Coloquei essa figurinha aqui para lembrar para vocês que o reparo ósseo é como se fosse fazer uma nova casa, né? Então, é como se você fosse, na verdade, reformar uma casa, né? Primeiramente, a gente precisa tirar tudo aquilo que você quebrou, né? E tirar todo aquele entulho de lá para poder construir uma coisa nova. É como se fosse um trabalho de um pedreiro mesmo, né? Então, primeiramente, quando acontece o osso quebrado, por exemplo, em fratura, a gente está falando já de fraturas patológicas, fraturas acidentais, né? Ocorre, quando quebra o osso, a dilaceração do periósteo. Lembra que o periósteo é aquela parte maior, né? Aquela parte mais externa, na verdade, e o endósteo é a parte mais externa, e os vasos, né? Porque os ossos, eles também têm os vasos lá na sua composição. Quando ocorre essa dilaceração e esse rompimento de vasos, ocorre naturalmente uma hemorragia, que posteriormente vai virando um coágulo, e tem morte dos osteócitos, né? Porque eles não têm mais os nutrientes necessários. O que acontece com o organismo? Ele não pode deixar que isso fique do mesmo jeito. Então, o organismo ele entende a partir da liberação de citocinas pró-inflamatórias que indicam que naquele local está precisando de reparo. Então, o organismo ele tem um sistema de sinalização de que está acontecendo alguma coisa dentro daquela área, né? Então, quebrou ali, o organismo ele precisa ser sinalizado de que ele tem que reparar aquela região. Acontece a partir da liberação de citocinas pró-inflamatórias, né? Então, vocês veem, quando o animal ele tem uma fratura, as citocinas elas são liberadas na região e acontece, né, aquele inchaço do membro, por exemplo, fratura o fêmur, o inchaço do membro, fica quente, fica vermelho, né? Os sinais da inflamação. E chegam naquela área os fagócitos e os osteoclastos, né, que tem a função de fagocitar também, eles chegam lá para fazer uma limpeza da região, né, para fazer toda a digestão daquela matriz e daquela parte que está sofrendo um processo de inflamação, tá? O osso novo ele vai se formando, né? Antes do osso propriamente de se formar, surgem os condrócitos. Lembra que nos ossos, antes da formação do osso, primeiro com a formação de cartilagem, aqui também quando tem um osso quebrado. Então forma, os condrócitos eles chegam nessa parte, formando uma cartilagem que vai se unindo aos poucos e mostrando, né, e fazendo aquela primeira união do osso. Por isso que o animal, ou a pessoa tem que ficar em repouso, que é para dar tempo dessas células, elas chegando na região e também sendo substituídas aos poucos, né? Porque o que acontece com esses condrócitos? Lembram que os condrócitos não vão virar osteoblastos, né? Eles vão morrer nessa parte aqui e vão sendo, aos poucos, aquela região vai sendo calcificada. Os vasos sanguíneos, que a gente chama de neoangiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos naquela região, permite a chegada das células e a sua diferenciação em osteoblasto, formando primeiramente o osso trabecular. Então lembra que antes, né, era só uma cartilagem naquela parte que foi traumatizada, que aos poucos vai sendo substituído por osso novo, células ósseas propriamente ditas. E esse osso trabecular, ele ainda não tem a sua função final aqui de osso, né? Então ele vai sendo reabsorvido de acordo com o processo de resolução dessa fratura e vai sendo transformado, vai sendo, na verdade,
substituído por osso cortical verdadeiro, né? Que é o osso que vai fazer a sua função final. Então aqui a gente tem esse exemplo, né, de uma fratura, por exemplo. Ocorre lá, dilacera um vaso, né? Então ocorre hemorragia, inflamação aqui dessa região, formando um inchaço, chamado de hematoma. Extravasamento de sangue, né, nessa região. E no interior dessa região, quando o organismo ele é sinalizado de que ocorreu lá, através do que a gente falou aqui? Da liberação de citocinas inflamatórias, né? E a chegada de fagócitos. Então vai se iniciando o processo da formação do calo ósseo. Primeiramente forma-se um calo fibrocartilaginoso, porque a gente viu que quem começa a surgir primeiro são os condrócitos formando uma cartilagem, que tem a função de unir os fragmentos, né? E também de isolar essa região aqui até que se resolva essa fratura até o final. Então começam também a surgir os novos vasos sanguíneos, né, que é o processo de neoangiogênese e formação de um osso trabecular ou esponjoso. Ao decorrer do tempo, né, dias, semanas e meses, dependendo do osso, dependendo do tipo de fratura que aconteceu, vai ocorrendo a substituição desses condrócitos que morrem, que era um calo mole, né, formando esse calo mais denso, que já é de osso propriamente dito, porque as células ósseas vão começando a se formar aqui no seu interior. Lembra que essas células vão chegando a partir das células osteoprogenitoras que chegam com os vasos sanguíneos, né, e vão se diferenciando em osteoblastos. E aí, no decorrer do tempo, esse osso trabecular que foi formado, ele vai sendo substituído por osso novo, e o organismo mesmo vai tratando de reabsorver aquele excesso de osso. Então, a gente vê que no início o animal tem um calo ósseo grande, mas esse calo vai diminuindo, porque o organismo, né, lá nos seus osteoclastos, eles vão reabsorvendo aquele osso antigo, aquele osso velho e aquele excesso. Então, muitas vezes o membro ele volta a ter o seu formato original, né? Dependendo também do tempo de repouso que a pessoa ou o animal tira. Por exemplo, tem aqueles animais que não tem repouso, então acaba se formando um calo ósseo e aí tem uma má união, né? Essa aqui seria o estado perfeito, que a pessoa, o animal que teve a fratura, ela esperou o tempo de repouso necessário para que acontecesse a resolução da fratura. Mas quando isso não acontece, forma-se, por exemplo, o calo ósseo, que não é reabsorvido com todo, como deveria ser, né? Ou o animal, ou a pessoa não teve a imobilização corretamente, e aí fica o osso no final, ele fica torto ou fora do lugar. Então, por exemplo, aqui, eu estava falando para vocês, né, quando tem, por exemplo, muitos animais são filhotes e gostam de estar pulando. Então a gente tem um exemplo aqui do cãozinho, gosta de estar pulando, pula do sofá. Então aqueles bem pequenininhos que basta pular do sofá e já consegue uma fratura. Ou os animais também que têm as outras comorbidades. Por exemplo, aqui tem uma gatinha obesa, né? A obesidade é um dos fatores também que vão aumentar esse choque mecânico que os ossos sofrem, né? E vão facilitar o processo de fratura. Ou ser um gato macho, por exemplo, que está pulando no telhado atrás de fêmea. Então, tem todo esse histórico ainda associado aos animais, os fatores de risco associados também. A remodelagem, só para vocês ficarem aqui, mais um exemplo, né? Então, primeiramente, eu preciso remover células mortas daquele local, para que eu possa colocar umas células novas lá e depositar a matriz óssea não formada. Segundo, prolifera o osteócito formando um calo, que é uma forma de proteger aquela área até que a fratura se resolva. Depois, eu tenho a ossificação desse tecido regenerado, né? Então, primeiro com condrócitos, depois vai sendo transformado, vai sendo substituído por células ósseas. Por último, eu tenho a formação do calo ósseo, com esse tecido ósseo primário, e aí, com o decorrer do tempo, ele vai sendo reabsorvido, né? E o osso cortical ele vai sendo formado novamente e devolvendo a forma do osso antigo. E aí os animais voltam a ser felizes e correr e andar como se nada tivesse acontecido. Mais um exemplo, né? Periósteo, do calo ósseo, que é a forma de proteger esse osso, até que ele volte a se unir novamente, né? E aquela área volte a desempenhar a sua função, que é chamada de quando ocorre a consolidação da fratura, né? Já com o tecido ósseo aqui secundário.